Olá, meus amigos, que bom estar aqui mais uma vez e nós estamos aqui para, nesta oportunidade, trazer mais uma pré-aula da lição Betel. Esse é o nosso assunto aqui que nós vamos abordar. É a lição 8 de 23 de agosto e nós estamos preparando aí um subsídio aí para a sua aula. O tema é confiar no Senhor em todo o tempo. Lembrando que numa aula de escola dominical é bom que a gente utilize bastante o teor prático. O aluno, na hora que ele terminar a conclusão, você concluir a aula, o aluno saber o que vai utilizar no seu dia a dia, aquilo que foi aplicado, aquilo que foi ensinado para ser aplicado na vida. Então, isso é importante que a gente sempre lecione, tendo em mente que quem ensina, ensina para que vidas sejam transformadas. Então, ensine para transformar vidas. Isso é muito relevante para o ministério de um educador cristão. Amém? Nosso assunto aqui que nós vamos abordar, olha, é muito bom. Fala aí do rei Ezequias. O texto áureo está no Salmo 46:1, que destaca aí essa importância do cuidado de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e Ele é um socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada, a maior coragem se revela na crise quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Então não perca o foco, sempre foque em Deus. O texto de referência está em Isaías 37, versículo do 33 ao 37, que diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Versículo 37, assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Se a gente pegasse o mapa, não estou aqui com o quadro, se a gente fosse desenhar o mapa, a Síria, Nínive, fica lá nas proximidades do rio Tigre. Proximidade ali após o Eufrates, o rio Tigre. Ok? Depois você pega um mapazinho aí, dá uma olhadinha aí para poder dar uma conferida. A introdução diz que Ezequias foi um notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, restaurar o serviço no templo de acordo com a palavra de Deus, se esforçou por levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus mesmo diante de perigos e ameaças. Olha, que coisa interessante fez esse rei. Se a gente ler, por exemplo, o texto, de 2 Crônicas 29, diz que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, que é o reino de Judá, o sul, o reino do sul. Tá bom? Então, anote isso. 25 anos de idade, reinou 29 anos em Judá, famoso reino do sul. E o que ele fez? Olha só o que determinou o sucesso de Ezequias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Que maravilha!
Uma das coisas que é diferencial no ministério é fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Há pessoas que estão agradando muito a homens e se distanciando do Senhor em detrimento a essas comunhão com homens, às vezes em troca de interesse e se distanciando de Deus. O que mais fez esse rei com seus 25 anos? Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Ele começou a fazer uma obra de reparo. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Olha que interessante. Santifica, tira a imundícia. Isso é a lógica. Tu santifica e a imundícia tem que ser removida. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Olha que coisa triste. Os reis que o antecederam, os sacerdotes, os levitas, eles desprezaram o culto do Senhor, eles desprezaram a casa do Senhor, eles desprezaram o próprio Senhor, eles deram as costas para o Senhor. Isso é muito lamentável quando a gente abre mão do Senhor em detrimento a outras coisas que parece que alimenta e nos dá prazer e nos traz benefícios materiais, e a gente gradativamente vamos abrindo mão do Senhor e dando as costas para Ele sem que percebêssemos. Esse rei novo ainda, ele já chega tomando atitude, ele já chega com postura e ele já chega sabendo o que tem que fazer, porque apesar dele ter vivido com seu pai Acais, que negociou muito, que se comprometeu com o rei da Assíria, se envolveu com a Assíria, na verdade foi um vassalo da Assíria, assim como o reino do norte. Esse rei, seu filho, tinha uma visão diferente. Ele, na verdade, não quis seguir o caminho do seu pai. Ele decidiu seguir o caminho trilhado por homens que se voltaram para Deus, que se aproximaram de Deus e que viveram uma vida com Deus. Então a primeira coisa que ele fez, reparar a casa do Senhor, trazer o culto de volta, ou seja, trazer aquele culto verdadeiro, genuíno, porque uma coisa a gente não pode deixar de falar aqui, de ressaltar. A gente precisa dividir, diferenciar o que é obra de Deus e o que é ativismo cristão. Se a gente não souber separar a obra de Deus de ativismo cristão, a gente se envolve com igreja, a gente se envolve com departamentos, a gente acaba se envolvendo com muitas coisas e vivendo uma vida longe de Deus. Por que isso acontece? A gente vê pessoas irritadiças, a gente vê pessoas nervosas, aborrecidas e muito envolvida com a obra, entre aspas. Por quê? Porque se envolver com determinadas coisas na igreja não é se envolver com Deus. E quando eu me envolvo com determinadas coisas e não me envolvo com Deus, isso é um ativismo cristão. Então todo cuidado é pouco para a gente se envolver com Deus, em primeiro lugar. E secundariamente, a gente se envolver com as coisas e com os afazeres da igreja. A gente deve se envolver com eles, mas sem perder a comunhão com Deus. A hora que a gente perceber que eles estão acabando com a nossa comunhão com Deus, que a gente os abandonemos
e nos voltemos para Deus. Esse rei teve essa visão, uma visão muito boa, de restaurar a casa do Senhor e principalmente ao culto. E aí então ele traz o sacerdote, ele traz o levita, ele precisa ter de volta a comunhão restaurada. Um jovem rei para ajudar. Então nós já dizemos aí que ele, já, em 2 Crônicas 29, diz lá, ele começou a reinar com 25 anos, ele reinou com 29 anos, está aí, né? Ele reinou com 29 anos. Na verdade, quando o seu pai estava reinando, ali no ano de 728 a.C., ele praticamente ele já era um corregente ali com seu pai, já acompanhava muito seu pai, mas quando ele começa a reinar, a partir de aproximadamente 715 a.C., ele já começa a tomar as atitudes que ele praticamente já via, já observava e já devia estar esperando que a hora que ele assumisse o trono, ele voltaria tudo para Deus e quebraria e romperia com os ídolos que o seu pai estava adorando. Porque Acais fez um negócio que a gente tem que ter cuidado. Se a gente lê, olha, 1 Reis 16, versículo 10, 1 Reis 16, 10, diz assim: então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais lhe tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acais viesse de Damasco. Olha o que Acais fez. Acais vai até a Assíria, vê um altar lá pagão, manda um desenho desse altar para o sacerdote, e o sacerdote faz um altar como o altar da Assíria. Isso é um perigo, a gente querer copiar as coisas que Deus não nos deu. Sermos pragmáticos, pegarmos aquilo que está dando certo e pode não ser o certo. Ele pega um altar pagão e acaba trazendo esse altar, colocando um altar semelhante ao pagão em Jerusalém. Isso é perigoso, perigoso. E ainda acaba sendo o próprio sacerdote, aquele que deveria ensinar acerca de Deus, sendo responsável por esse altar. Que perigo quando a gente perde o foco, quando a gente abandona as Escrituras, quando a gente não tem mais o contato com as Escrituras e tudo aquilo que parece que é um movimentão começa a tomar conta da gente e a gente já não filtra mais nada na palavra e passa a embarcar tudo isso para as nossas vidas, para nossas igrejas, para os nossos cultos, achando que Deus está naquilo ali. Muito perigoso o que Acais fez. Todavia, Acais estava com essa ligação, com esse vínculo com a Síria, já era praticamente um vassalo deles, e perdido na idolatria, corrompido com os deuses, com os altares, coisas que o seu filho Ezequias foi lá e acabou. Ele foi eliminar os ídolos. Todo ídolo ele é danoso, porque na verdade todo ídolo esconde atrás de si um demônio. E Ezequias teve essa postura de excluir os ídolos, tirar os altares, os postes ídolos e voltar que a adoração fosse exclusivamente para Deus. Louvamos a Deus pela vida desse rei. Ezequias voltou-se para o Senhor. Ao contrário do seu pai, o rei Acais, Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aquilo que nós lemos. Aquilo que nós lemos. A conduta da retidão com Deus, ela é determinante para o nosso sucesso no empreendimento no reino de Deus. Não se vende, não se negocia, não faz vínculo, não faz aliança
com quem não está com Deus. O seu pai fez, mas ele não quis seguir o seu pai. Ele quis seguir aqueles que foram antes do seu pai, mas que teve o zelo pelas coisas de Deus. Então Ezequias foi esse modelo de rei. Ezequias ele acaba nos ensinando que nós precisamos sempre reparar as nossas vidas. Como está a nossa caminhada? Como está a nossa conduta? Como está o nosso proceder diante de Deus, diante do nosso semelhante, diante do nosso próximo? Ele dá um caminho que a gente deve seguir na busca a Deus, com o interesse nas coisas de Deus. Ele nos dá um norte a respeito de como nós temos agido e como nós temos lidado com as coisas que são contrárias a Deus, com aquilo que nos afasta de Deus. A gente não pode brincar com as coisas que nos afastam de Deus. A gente tem que cortar na raiz. Foi o que o rei Ezequias fez. Era preciso reparar o templo. Então o que ele faz? Se era preciso reparar o templo, ele busca quem era ali o responsável pelo templo. Que era quem? Que eram os levitas e que eram os sacerdotes. Ele fala, então vamos santificar. Santifica, separa e vamos santificar a casa do Senhor e vamos tirar de lá toda a imundícia, tudo aquilo que é idólatra, tudo aquilo que é ídolo, tudo aquilo que não procede do culto, tudo aquilo que está inserido no culto, mas não é do culto, está inserido no templo, mas não é de Deus, tudo aquilo que foi posto lá pelos homens, mas não foi posto por Deus, e que está atrapalhando a obra. Então vamos fazer isso. Vamos limpar a casa, porque para que o culto seja a Deus, não pode haver interferências. Então logo ele vai lá e faz aquele reparo lá, ele começa um princípio de um avivamento. Porque todo avivamento, ele vai partir de um processo de arrependimento, de volta para Deus, de reparação das coisas. No caso aqui, de reparação da vida, da nossa vida, e de um retorno para Deus em arrependimento. Isso parte aí para um princípio de avivamento. Um outro conceito divino é um conceito divino, um concerto divino em meio à crise. A crise estava estabelecida sobre Judá, porque Acais, que não guardou os mandamentos divinos. Diante disso, Ezequias, além de reparar o templo, convocou os sacerdotes para fazer um concerto com o Senhor, a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Por que isso? Porque todo pecado atrai a ira de Deus. Todo pecado atrai a ira de Deus. Por isso que João, na sua epístola, ele elogia os seus filhos lá por eles andarem na verdade, por eles estarem na verdade. E um concerto divino em meio à crise é justamente para poder haver o retorno para Deus, até porque a crise era fruto da idolatria que os seus próprios pais implantaram no reino. Ele está agora tentando fazer a reparação para sanar isso. Por quê? Porque Senaqueribe, a Assíria já havia, em 722, sitiado Samaria, o reino do norte, levado Samaria cativo. E o reino do norte já estava cativo na Síria, a partir de 722 a.C. E ele vinha fazendo agora uma tentativa de levar também Judá. Esse processo aqui de retorno para Deus, de Ezequias, foi justamente o que fez com que a ira de Deus se aplacasse com Judá e Deus desse mais tempo para Judá. Então, esse período dessa limpeza foi o período que agradou a Deus e que Deus deu livramento para Judá, e Judá não foi levado a cativo pela Síria.
Depois eles se perderam de novo, aí entra outro rei, e aí eles acabam sendo levados pela Babilônia na primeira leva em 605 a.C. Só para a gente ver que a volta para Deus nos livra de muita coisa. Então a volta para Deus deles aqui deu escape a eles de um mal que eles também poderiam ter sido atingidos e ser levado para a Síria para ser cativos lá. Reavivados em meio ao caos. Então, durante o tempo de reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte de Israel, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Foi o que nós acabamos de comentar. Isso era um tempo de incerteza, era um tempo de insegurança, era um tempo de medo, era um tempo de afastamento de Deus do norte e do sul. Sendo que o sul, quando Acás morre e Ezequias assume, ele muda todo o trajeto do povo e dá um norte, conduzindo o povo de volta para Deus. E foi essa volta para Deus justamente que fez com que o povo pudesse ter esse período aí de paz e não foram levados para a escravidão na Síria. E aí nós temos aqui Ezequias e suas atitudes assertivas, os 2:1. Diante de tal cenário, a Bíblia ressalta atitudes assertivas que Ezequias teve em duas vertentes, reformas políticas e morais, conforme o livro de Reis. Ou seja, ele deu uma mudança à nação, porque ele era o rei. Então ele mudou a política, ele mudou a moral, ele voltou o povo para Deus, ele mudou o cenário, uma ação da volta para Deus, porque a volta para Deus tem esse poder de reverter as situações. Nesse caso aqui, que vinha um período de idolatria muito grande, ele toma a atitude certa e essa atitude certa beneficia todo o povo. Ele traz de volta os levitas, ele traz de volta os sacerdotes, pede a santificação do templo e a partir daí se volta a ter um relacionamento com Deus. E aí Deus acaba poupando eles dos assírios. O avivamento é uma questão urgente. Lembrando que o profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha só que interessante. Aqui está, avivamento, uma questão urgente. Abacuque nos ensina que todo avivamento, ele tem como fonte a palavra de Deus. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Ele está pedindo para avivar. Mas antes disso, ele começa no versículo 2 do capítulo 3. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. É esse temor à palavra de Deus que desemboca no avivamento. Porque quando eu ouço a palavra e há temor em mim, isso provoca em mim uma contrição. Isso provoca em mim uma introspecção, um olhar para dentro de mim. E isso provoca em mim uma tristeza pelos meus atos contrário a Deus e pelo meu afastamento de Deus. Eu não posso confundir remorso com arrependimento. Remorso é aquela tristeza que eu sinto instantânea. E ela vai passar de uma hora para outra, às vezes meia hora. Porque eu estou triste pelo ato que eu cometi. Arrependimento é abandono. É abandono. Então, se eu me entristeci, mas não abandonei, eu estou esperando uma oportunidade para voltar a praticar determinado ato, eu tive remorso. Se eu me arrependi, senti tristeza por aquilo ali, chorei, fiz uma conversão de trajeto, retornei para um ponto contrário ao que eu ia,
eu me arrependi. E esse arrependimento é justamente provocado pelo temor à palavra de Deus, como ensina o profeta Abacuque. Todo avivamento ele vai partir desse princípio, da santidade, do arrependimento, da palavra de Deus, da oração e do retorno para Deus. Avivamento é você tornar a viver, voltar a viver para Deus. Isso é muito importante e Ezequias, ele primou muito por isso, por essa restauração do povo para Deus. Por essa restauração, tirando o foco de si, tirando o foco do rei, tirando o foco dos ídolos. Ele tirou o foco de tudo que o povo podia estar focado e elevou-os para focar em Deus e a necessidade deles se santificarem, se arrependerem e humildemente buscarem viver uma vida de retidão diante do Senhor. Esse é o avivamento que Ezequias ele conclama ao povo. Porque não tem como a gente ter um culto regado da presença de Deus se não houver corações contritos. A gente sempre tem que diferenciar que movimento é diferente de avivamento. Quando a gente fala de avivamento, a gente fala de algo que muda, que gera mudança, que gera atitudes diferentes, atitudes de amor, atitude de perdão, atitude de empatia. Isso é um avivamento genuíno. E ele consegue se voltar para Deus. E com isso Deus dá o escape a eles. Pilares para o avivamento. Ezequias reconheceu a urgência da necessidade do povo, que o povo se encontrava e buscou o reavivamento para ajudar. Para haver um reavivamento, é necessário estar pautado em 4 pilares. Primeiro, arrependimento. Acabei de explicar aqui o arrependimento em meio às crises da vida. Segundo, querer a presença de Deus. Olha, isso é uma fome que deve estar insaciável na gente. Querer Deus. Mas não querer com a boca. É querer com atitudes, com oração, com jejum, com leitura da palavra, com vigilância, saber o que ouve, saber o que vê. Porque para a gente falar para Deus que a gente quer Deus verbalmente, isso é muito fácil. Eu preciso falar que quero Deus e demonstrar isso com as minhas ações. As minhas ações vão provocar uma ação em Deus. Porque realmente há em mim uma necessidade dessa presença de Deus. Então esse ponto aqui, querer a presença de Deus. Queira isso. Peça a Deus isso. Não se satisfaça sem essa presença de Deus. Terceiro, buscar a comunhão divina. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus, vida com Deus. Isso é importante, está nos 4 pilares de uma pessoa que passou pelo avivamento. E quarto, oração. Oração, como disse o pastor norte-americano Bernard Johnson, a oração é o braço que move a mão de Deus. O braço que move a mão de Deus. A oração ela tem o poder não só de mudar as circunstâncias à nossa volta, como ela tem o poder de mudar também a gente. A oração ela é magnífica. Ela pode mudar as circunstâncias, mas em primeiro lugar, uma pessoa que ora, ele tem a sua vida trabalhada por Deus. Ele tem a sua vida moldada por Deus. Ele tem a sua vida modelada por Deus. Ore mais. Busque mais a Deus, lê mais a Bíblia, isso vai ser muito relevante para a sua vida cristã. E nós vamos aqui para o 3, um socorro bem presente. Um socorro bem presente. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá com seu impetuoso exército.
Parecia estar tudo tranquilo. Aí aparece o rei da Assíria lá para saqueá-los. Só que ele tem as suas estratégias, né? O 3:1 vai dizer, ó, afrontas, uma arma diabólica. Então ele começa com afronta. Diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, garantiu o abastecimento de água na cidade e motivou o povo que não temesse a Senaqueribe, pois Deus estaria com eles naquela batalha. Para a gente ver a diferença, né? De uma vida de alguém que se voltou para Deus. O relacionamento de Ezequias com Deus gerou essa confiança em Ezequias. Ele fez o que tinha que fazer. O que ele tinha que fazer? Garantiu o abastecimento da cidade. Ele fez. Ele motivou o povo. Isso é muito importante. Você como líder, você como professor, líder de grupo, líder da escola dominical, professor de escola dominical, motiva o povo. Mas a sua vida tem que ser uma vida motivada. Você tem que contagiar com essa motivação sua. Você tem que entusiasmar as pessoas com o teu entusiasmo. Sabe, isso passa energia. E ele deve, com muita energia, ter passado vida para o povo. Passado energia para o povo. Projetado fé no povo, com a sua fé. Porque ele tinha se voltado para Deus. E procurado levar o povo a se voltar para Deus. Então, devido a essa prática de vida dele, ele vai lá e injeta ânimo no povo. Fala, não temas. Ele vai lá e anima o povo. Isso é muito importante, você que está na frente, você que vai dar aula, saber que o teu entusiasmo, a tua dedicação, a tua vida com Deus, olha, a tua vida com Deus é muito importante nesse conjunto todo da obra. Para o seu sucesso ministerial, é indispensável essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento, essa busca a Deus. Isso é algo que a gente não pode abrir mão dessa vida com Deus para falar das coisas de Deus, para falar para o povo de Deus. Então vamos nós aqui para o 3:2. Apresentando as cartas ao Senhor, e ao receber o ultimato do rei da Síria, Ezequias recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando por sua intervenção. Olha que diferença. Enquanto o pai faz um altar e busca fazer aliança com um exército poderoso, ele rompe com os altares, rompe com o exército poderoso, porque ele sabia que se ele rompesse com o altar, ele ia romper com o exército, mas faz aliança com Deus. Olha, entre estar bem com os homens e feio com Deus, e mal com Deus, é melhor você estar bem com Deus, mesmo que os homens te olhem de cara feia. Ele manteve a sua vida com Deus. Ele não quis ficar de bem com os homens fazendo a vontade dele, abraçando a sua idolatria, o seu poderio. Não, ele abriu mão, não ficou legal com o rei da Assíria, todavia ele ficou legal com Deus, ficou de bem com Deus. E aí, por essa atitude dele, Deus não permitiu que Senaqueribe, que a Síria, os levasse cativo. Então, Ezequias foi à casa do Senhor, apresentou ao Deus de Israel em oração as mensagens de afrontas e as ameaças de Senaqueribe. Ele fez o papel, foi orar. Ele fez o papel que deveria ter feito, foi clamar. Quando as coisas fogem das nossas circunstâncias, fogem da nossa mão, fogem do nosso controle, fogem do nosso comando, nós só temos uma coisa a fazer, e orar, e buscar a Deus, e procurar a Deus. E ele tomou o caminho certo, ele foi para o rumo certo. Buscar o caminho que te eleva a Deus, que podia fazer por ele o que ninguém mais poderia fazer. E Deus fez, e Deus agiu, e Deus deu vitória. Da humilhação à exaltação, 3:3. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias. Clamar pelo socorro divino, não ceder às afrontas, pois como cristãos devemos cultivar o fruto do Espírito. Outra coisa que é muito relevante, né? Não tomar partido para a vingança, mas aguardar a justiça que virá
do Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. Então o que Deus fez? Deus ouviu o clamor de Ezequias, sendo que ele colocou lá 185 mil soldados. Olha, quantos soldados, hein? Mas um anjo do Senhor desceu no arraial e feriu esses soldados. Para a gente ver que aquela máxima de um mais Deus é igual à maioria é positiva. Então ele foi lá, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, buscou ao Senhor, e em resposta à sua oração, o rei da Síria se retirou envergonhado. Mas não foi Ezequias que envergonhou o rei da Síria. Ezequias fez só o papel dele, que era o papel de buscar a Deus. Como um líder de expressão que foi, ele não tinha a atitude de fazer com que o rei da Síria fosse esculachado por ele. Não, ele não tinha recurso para lutar. O recurso dele foi a oração. Quer recurso melhor? Quando te faltar as forças, que os seus joelhos não fraquejem. Quando te faltar as forças, que o seu joelho não perca elas. Quando te faltar as palavras, que o balbuciar da sua boca não lhe falte, que as lágrimas não lhe falte, mas que o estar diante de Deus seja uma prática. Aqui é o caminho da vitória, o caminho da oração. O caminho da vitória é o caminho da busca a Deus. Até para as nossas vidas, para a nossa igreja brasileira. O caminho para a restauração, o caminho para a volta ao culto a Deus de maneira centrada, onde Deus é o centro, sem culto a personalidades humanas, sem estrelismo. O caminho é o caminho do retorno a Deus, é o caminho do retorno à oração, é o caminho do retorno à exposição da palavra e da palavra genuína, é o caminho da busca ao Senhor e ao seu Espírito Santo. Esse é o caminho que Ezequias tomou e esse, até hoje, é a norma que vale. Para o caminho da vitória, tome o caminho da oração. Concluindo aqui mais essa lição, aprendemos nesta lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Valores práticos dessa lição? Quais são eles? Excluir os ídolos. Tudo aquilo que te afasta de Deus é um ídolo. Pode ser até sua família se ela te afastar de Deus. Pode ser um time. Valor prático, excluir os ídolos. Outro valor prático, santificação. Outro valor prático, arrependimento. Outro valor prático, volta para Deus. Outro, busca a Deus pela palavra. Esses são os valores práticos para a gente ensinar e para a gente incutir na mente, na nossa e dos nossos alunos. Porque o importante na aula é o valor prático que o aluno vai levar da aula lecionada nesse domingo. Ok? Então, boa aula para vocês. Não esqueça aí de compartilhar, comentar, curtir o canal aí, dá um like, aperta o sininho, compartilhe, comenta. Que na próxima semana nós estamos voltando aí com a lição 9. Tá ok? Então até a próxima, fica atento aí que sempre tá pintando um videozinho aí no nosso canal. Beijo no coração, boa aula para todos no domingo. Lembre, o caminho da oração é o melhor caminho. Até o próximo vídeo.